Acharam o nome do cara? Pouquinha coisa, né? Ele não é muito conhecido, esse cara, não. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a superestimação pontual dentro da parapatologia. É a reação silenciosa, interconsciencial, soliloquial e crítica de autoassédio, com ou sem heteroassédio interconsciencial, gerada pela incidência da vivência intensiva e temporária de determinada autopensenidade sobre pensene específico, superdetalhado e supervalorizado, como se fosse um mega valor absoluto, monopolizador, sobrepairando na vida da consciência imaginativa por curto período no momento evolutivo. Aqui, não tinha jeito, eu tinha que explicar isso aí, que está um pouco, aparentemente, para quem está vendo, um pouco confuso. Mas o problema é o seguinte, eu já contei isso aqui mais de uma vez. Eu lembro que no primeiro ano que nós começamos a fazer isso aqui, eu tive que explicar um caso desse. Tinha até uma doença americana, que eu não lembro mais, na década de 50, 60, eu andei vendo que eles queriam classificar isso aqui como uma doença. Então eu conto aquela história da moça que vestiu o baby doll dela e ficou esperando o maridinho. E o maridinho ia chegar às 6h30 e o negócio não chega. Então ela lá pelas tantas já tinha lá, a vela está acesa, as coisas estão tudo arrumadas e nada. E 7h30 não chega, 8h30 não chega, 9h30, aí ela falou, bolas, ele foi assaltado, houve alguma coisa. Quando ela já estava na hora já de chamar a polícia, ou chamar o advogado, chamar aquilo tudo, aí o marido entra na casa. Mas o que houve? Não, houve um negócio lá que o fulano veio me contar, alguma coisa lá do negócio, para aumentar, então eu resolvi ficar. Era só você ter telefonado para o escritório que eu estava lá. Agora veja, a mulher ficou totalmente pirada em alguns minutos e aquilo se prolongou por várias horas. Aí ela relaxa, mas o coração já tinha disparado, a pressão tinha aumentado. Então, isso é a superestimação pontual. Vocês estão entendendo agora o que eu quero dizer? Agora, veja, a exacerbação pontual de certa realidade, fato ou evento, a autopensenidade carregada no SEM, o clímax da exaltação comocional, a manifestação superpoderosa da imaginação sobre a racionalidade, o empenho deformante da ilogicidade sobre os fatos do momento, o drama íntimo, angustiante, perturbando a consciência por curto espaço de tempo. Eu acho que eu estou descrevendo bem o que é que eu falei, né? Agora, o apocalipsismo, o baratrosferismo, o catastrofismo, o derrotismo, a sinistrose. Ontem nós andamos falando disso aqui, é isso? Agora, a autovergonha quanto ao fato íntimo de exagero emocional da tempestade em copo d'água, sobre o qual nenhum ser humano testemunhou. Então, às vezes, aquilo fica só dentro da pessoa, e ela vê a insuficiência dela, o erro, você está entendendo? O trafar. Agora, o sofrimento em função do falso alarme, a falta de higiene mental, no caso. Agora, nós falamos aí sobre a caracterologia, 5 categorias de superestimações pontuais, íntimas, silenciosas, patológicas. Ansiedade, entusiasmo, espera, paixão, paternidade. Agora, a crise aguda da superestimação pontual é suscetível de ocorrer em qualquer consciência, com qualquer consciência, contudo pode ser curada em definitivo por quem busca discernir as próprias emoções. Você já sofreu alguma crise de superestimação pontual? Por qual razão? Eu garanto que aqui tem várias pessoas que já passaram por isso. Não é bem o caso da moça de baby doll, mas uma coisa mais ou menos parecida. Agora, uma das pessoas que sofre mais com isso, geralmente, é a esposinha apaixonada pelo maridinho e a mãe preocupadinha com o filhinho. E outras coisas mais nesse sentido. Tem muito disso. Agora, esse é o verbete 1234, tem 3 páginas,
40 elogias e 8 máximos. Está de acordo aí com você? Agora, você pode aumentar a holoteca, que faltam só 2 aí, tá certo? Agora, umas perguntas aqui. Na teca de mais um ano de vida, não há o perigo de a pessoa se sugestionar inconscientemente e ao fim do ano a pessoa morrer mesmo por ter se autoprogramado nesse sentido? Lembra o que eu falei? Gente, aqui, uma pessoa dessa, ela não vai se interessar para fazer a técnica. A primeira coisa é essa. Se ela se interessar, ela está querendo suicidar, isso é outra coisa. Ou quer fazer uma eutanásia, hein? Pois é, mas é perfeita. Agora veja, como é que a pessoa está pensando nisso? Aqui, ó, meu amigo, só quero te falar uma coisa. Você sabe aquela anedota que é uma lenda, que é uma apologia da raposa e as uvas de pendurada lá em cima? Que a raposa chegou e falou assim, não, também não interessa, esnobou, elas estão podres, e foi embora. Quando a pessoa começa a pensar no que pode ocorrer num caso desse, eu não estou dizendo que você pensou nisso, eu estou apenas recordando a você que existe esse aspecto da situação, um aspecto que a gente tem que lembrar. A hora que uma pessoa pensa uma coisa dessa, é porque ela quer minimizar o problema dentro dela. Só uma coisa, você tem dificuldade de enfrentar a técnica de mais um ano de vida? Se você responder bem essa pergunta, você está totalmente isento, absolvido e limpo, inocente, ingênuo. Agora, se você está interessado, de fato, seria bom falar com a nossa amiga, a Beth, aqui, que a Beth é especializada, ainda não chegou, de vez em quando ela está aí. Ah, está lá, ó, está lá atrás, eu não vi. Qualquer coisa é falar com a Beth, que ela é especializada na técnica de mais um ano de vida. Entender uma coisa, o senhor falou que se ele pensou uma coisa dessa, é porque ele quer minimizar o problema dele, é isso? Ele quer que, não, é muita gente que é assim, isso é bobagem, isso não interessa. Então ele quer piorar a situação, porque essa técnica é perigosa, a gente não deve fazer. Então ele vai chegar perto de você e falar assim, eu não fiz a técnica, ela é muito perigosa, ela pode me levar ao suicídio. Gente, a natureza humana é uma coisa muito séria. Você entendeu agora o que eu estava falando antes? Agora, ele é muito bom, esse nosso amigo que pergunta as coisas é muito bom. Eu não acho que ele deve ter pensado isso, mas eu tenho que falar aqui, porque sei lá quantas pessoas estão vendo, a média aqui não é 600 que estão vendo lá fora vocês? Agora aqui outra. A projeção consciente é contraindicada, outra. A projeção consciente é contraindicada para pessoas portadoras de disritmia ou arritmia cardíaca, ou uma coisa não afeta a outra. Então veja, tem aquela pessoa, eu quero falar, é o mesmo nosso amigo, está falando a mesma coisa, a onda é a mesma. Então eu quero dizer para você só uma coisa muito interessante. Um senhor me abordou seriamente lá em Ipanema, quando nós estávamos funcionando com o Instituto, e disse para mim se ele podia fazer a projeção consciente. Eu perguntei para ele, e perguntei por quê. Eu disse, porque de vez em quando eu tenho uma diarreia. Precisa de explicar mais alguma coisa? Ou posso parar por aqui? Chega. Aí eu falei assim, o que é que tem a diarreia que vê com a projeção? Vamos entender bem isso. Até que é bom, porque desidrata você um pouco, já ajuda você a sair do corpo, seu corpo já não está tão forte, já permite o psicossoma fugir um pouquinho, não é bem assim. Mas olha, então, vamos só pensar. A projeção consciente, ela pode ser contraindicada em qualquer caso, se a pessoa se julga covarde, débil, frágil, e igual aquele negócio de andar na esteira. Então, podia usar, começa por aquelas expressões da esteira. Na minha esteira lá, a Movement, Technology Movement, ela explica o seguinte, se você sentir dores, falta de ar, fraqueza
E tem mais outra coisa, você deve parar, não deve andar, não deve caminhar na esteira. Então, a mesma coisa a gente pode falar com a projeção consciente. Se você tem medo de encontrar um novo mundo, muito diferente até de você ir ao Japão, é outro mundo. Se você tem medo, por exemplo, de encontrar alguma coisa feia pela frente, que a sua consciência está pesada, não saia do corpo. Se você, e por aí vai, vamos falar o negócio da esteira aeróbica. De modo que isso depende da pessoa, sempre é bom estudar. Agora, a projeção consciente, se a pessoa sai com boa intenção, ela vai ter assistência. Ela tendo assistência, essas doenças que a pessoa tem podem ser minimizadas. Muita coisa boa é melhorar. Isso vai ser um processo terapêutico e não um problema patológico. E outra coisa, a projeção consciente não tem nada a ver com a psicopatologia. Ela não é uma doença, ela não leva ninguém para a doença. Ela não é derivada de doença. Ela é um produto natural que o povo tem muita dificuldade de usar. Natural, se vocês quiserem, pode ser preternatural, sobrenatural, antinatural, inatural, ou qualquer coisa nesse sentido, não interessa. O problema é que ela existe e ela é parafisiológica. Até quarta-feira que vem, tenho que decidir se aceito uma promoção em minha carreira, a qual, contudo, irá reduzir meu tempo livre para o estudo autodidático que venho fazendo nas áreas da conscienciologia e filosofia. A promoção irá, evidentemente, gerar um aumento da minha renda, a obtenção de um cargo mais alto. Mas, refletindo sobre a prioridade do que quero fazer nessa vida intrafísica, vejo que isso não chega nem perto do valor do tempo livre para meu estudo autodidático. Olha, às vezes, do jeito que você está aí, talvez o melhor é você ver a sua carreira primeiro. A sua carreira ainda não está definida. Do jeito que você está falando aqui, a conclusão que eu chego é que não está definida. Então, é bom você definir primeiro a carreira. Diminui agora os seus horários de estudo, mas oportunamente você vai voltar a isso. Se você vai comandar um trabalho maior, você vai ter mais domínio ainda sobre o seu tempo, sobre as suas atividades, não é verdade? É melhor do que ficar por baixo. Por exemplo, um operário, ele tem menos tempo de estudar do que aquele que dirige o grupo de operários, que é o líder. O líder tem mais oportunidade de decidir sobre o seu tempo e suas possibilidades do que o liderado, tá certo? Então, crescer dentro da carreira vale a pena para melhorar. Não tem lógica isso que eu estou falando? Tem? De modo que, se eu estivesse no seu lugar, eu iria à frente da carreira. Se você entrou nela, seja o melhor. Vamos em frente, faz força. Seja um dos melhores, pelo menos. Vale a pena. Nos casos de patologias como mal de Alzheimer, onde fica a consciência da pessoa? Para onde ela foi? Não, ela está ali. Só que tem que o mecanismo, o aparelho que ela usa, o instrumento que é o corpo, o cérebro, está faltando parafuso. Então, ela não funciona, não fonôncia, como diz o povo. De modo que é terrível. A pessoa fica ali no estado de coma vígil. É terrível. Agora, isso faz parte, tudo tem sua razão de ser. Às vezes, isso ajuda o processo da pessoa, não é? Com as outras consciências. Perdão. Com relação à omissão superavitária, feita por você, ao não aceitar administrar aquelas empresas em São Paulo, você disse que até você foi pego de surpresa. Sim, eu fui pego de surpresa. Como se pode fazer uma omissão superavitária e ser pego de surpresa? Poderia falar mais sobre isso? Sim. A primeira coisa é o seguinte, não é fazer uma omissão superavitária e ser pego de surpresa, não. É ser convidado para fazer uma coisa, você foi pego de surpresa com aquilo, aí você faz a omissúper. Se você tentar com psiquismo do jeito que eu tenho. Eu respondi na hora, não, eu não vou fazer isso, já tinha todo o meu plano já feito na minha vida para chegar até aqui. Já pensou se eu estivesse lá em São Paulo, ter que cuidar daquilo tudo? E outra coisa, tinha que ser eu na frente daquilo. Um amigo meu me falou depois, Valdo, você podia ter pego isso, depois você ia distribuir para nós todos, cada um ia cuidar disso. Eu falei assim, mas não é isso que ele queria. E eu não podia ser desleal com uma pessoa igual a ele, que eu admiro tanto, que era o doutor Canuto Abreu. Entendeu? Em São Paulo.
Então, veja, o processo é o taquipsiquismo. Vamos entender isso, a lógica da situação. Agora, ó, o que se escreveu aqui, que você perguntou, está invertido. Ela pensa o seguinte: como se pode fazer uma omissão superavitária e ser pego de surpresa? É o contrário. Primeiro vem o convite, aí eu tive aquela surpresa, porque eu não estou esperando aquilo. Eu era um rapaz, está com 20 e tantos anos, está entendendo como é que é? Agora, a omissão, a omissuper eu fiz depois. Agora veja, aquilo não foi a primeira omissuper minha, eu já estava dando conta nisso o tempo todo, desde a adolescência. Sabe, desde os meus 14, 15 anos, já estava dando conta numa opção de coisa que não dava. Então, pense bem, a minha amiga aí, sobre taquipsiquismo. Eu sou um cara que penso rápido, já sabia tudo, minha vida estava organizada aos 14 anos. Isso aí eu já tinha 20 e poucos anos. Eu já estava sabendo o que eu queria, o que não ia, porque eu já estava com o Chico. Eu conheci o Chico, eu tinha 23 anos já. Foram mais ou menos 9 anos depois que eu já sabia tudo que eu ia fazer. Agora, o que é bom é que eu fiquei sabendo disso antes, com as questões do espiritismo, do movimento espírita, do Chico Xavier, do processo da psicografia. Eu já sabia tudo, porque senão isso poderia ter influído na minha vida, algumas coisas, as vantagens. Mas eu consegui superar tudo, porque o negócio vem antes. Então, a melhor coisa que tem é abortar o problema, é o processo prematuro, a coisa precoce. O negócio acontecer antes, para abortar. Você está entendendo? Por isso que o problema é de 5 ou 8 anos para a pessoa ter maturidade, vale a pena. Agora, aqui outro. Gostaria que aprofundasse sobre a metodologia de pesquisa na área da parabiônica, nomeadamente sobre o paramicrochip. Qual a metodologia mais produtiva e precisa? Coloco algumas hipóteses que gostaria que criticasse. Através da projetabilidade lúcida na observação das paracirurgias realizadas pelas respectivas equipes. Não há dúvida que vale a pena. No caso da consciência portadora, autoscopia interna a nível paracerebral, desenvolvimento da sua aplicação lúcida, aferição da performance. Isso é o máximo. Olha, com essas skills, esses talentos, você já entra dentro do processo da paratécnica. Porque o problema aí é paratecnológico. A pessoa tem que começar a estudar e levar para a tecnologia. Por aí é ideal. Agora, ó, a melhor coisa mesmo que tem é a pessoa fazer desenvolver ou vivenciar esses fenômenos e chegar num nível que ela possa ter a pangrafia. Com a pangrafia, a visão cosmovisiológica vai ampliar, a pessoa vai ter mais detalhes técnicos de paratécnica para poder aplicar, para examinar o problema de paramicrochip. Agora, ó, uma coisa muito séria que eu acho é a assimilação simpática, assim. Porque você vai ver que a pessoa tem alguma coisa com ela através da energia. Por exemplo, lembra daquele caso que eu falei aqui? A ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia, estava com um problema com o rapaz que chegou lá e falaram que ele estava pirado porque ele tinha um negócio de extraterrestre que eles tiraram o aparelho dele. Então, eles queriam saber o que é que houve com ele. Então, levaram lá em casa. O rapaz realmente estava bem perturbado. E ele era médio de efeito físico, tinha ectoplasmia, aquele negócio todo. Então, o que eu fiz? Comecei a trabalhar com o negócio, vi pela pangrafia, chegou o tal mal com o povo todo, a gente começou a mexer com as energias com ele, ele sentiu do jeito que era antes, como se ele tivesse mesmo um aparelho, e no aparelho ele sentia que aquilo pegava a cabeça dele e ia para os ombros. Daí a pouco, começamos a mexer com a energia, 1 hora depois que eu tinha trabalhado com ele, eu deixei ele quieto, dei água para ele, tudo. 1 hora depois eu voltei a mexer com o arco voltaico. Aí eu falei assim, e agora? Eu voltei ao que eu era, eu estou sentindo que eu estou aqui com o aparelho, eu tenho alguma coisa comigo. Foi feliz, e a turma da BRAP levou o rapaz, tal, sem mais nem menos. Agora, então, você veja, realmente o rapaz tinha alguma coisa de energia nele, isso deu para perceber na hora que eu fiz a simulação simpática. Então, é um caso para pensar, né? Tudo é a paratecnologia, a gente tem que ver. Agora, gente, eu vou aproveitar aqui hoje para falar uma coisa que eu acho que de vez em quando seria bom até a gente falar nesse assunto aqui.
é sobre a politicologia, que às vezes o povo me pergunta, até fora daqui, etc. Tal, e tem coisas que mandam para a minha correspondência aí direta de TENEPS, tal. Que eu quero então fazer um resumo aqui, é o seguinte: nós somos apolíticos e apartidários. Os processos todos nossos são assim, muito embora cada instituição conscienciológica tenha a sua política educativa, educacional, etc. Tal. Mas temos posicionamentos políticos, igual a todo eleitor democrata. Nós somos eleitores, você é político. Uma pessoa que participa de uma eleição, ela está dando um voto político. Ela é político. Então, veja, nós somos políticos, sim, mas as nossas instituições são apolíticas e apartidárias, e nós também. Eu não pertenço a partido nenhum. O meu partido é a democracia, ou se vocês quiserem, um socialismo avançado, tipo comunista, teático. Seria isso. Quer dizer, eu quero que todo mundo seja mais ou menos igual dentro do nível de evolução de cada um, né? E todo mundo tem direito a tudo, para a gente caminhar para um Estado mundial. Agora, somos a favor da ordem e do progresso pacifista. Somos contra a desordem e a regressão revolucionária. Eu sou contra essas revoluções todas que fazem aí, de pegar no trabuco. Não é por aí que melhora. Se isso já tivesse melhorado, na época dos gregos já tinha melhorado. Os gregos, com toda aquela cabeça, tinha democracia naquela coisa toda. Eles não conseguiram sustentar devido à brigalhada, devido a tudo quanto é guerra que havia. Olha aí que vocês vão ver, nesse livro aí que vocês estão estudando aí, ó, que você está vendo, ô Magali, olha lá, o tanto de guerras que não havia. Qualquer coisa, uma vinha combater a outra. Atenas era a intelectualidade. Agora, a outra cidade era totalmente a sua. Você está entendendo? Não, não é a sua, mas é do nosso amigo. Era totalmente belicista, você está entendendo como é que é? Agora aqui, outra coisa. Nós não somos nem esquerdistas, nem direitistas. Até um certo ponto, eu acho isso tudo bobo, porque essas coisas todas já estão, até um certo ponto, ultrapassadas em matéria de política, falar em direita e esquerda. A gente fala porque o povo está falando, a gente tem que entrar nessa para mostrar. Agora, é melhor a reação europeia dos conservadores da atualidade. Vocês viram que agora eles passaram contra os guias messiânico, populista, autocrata e totalitarista, que são esses das revoluções. A América Latina está ao contrário agora da Europa. Lá eles estão contra esses messiânicos, populistas, autocratas e totalitaristas. Olha o negócio do Peru, da Bolívia, da Venezuela e também todos esses, vamos dizer, esses impulsos que têm acontecido aqui no Brasil também nessa situação. Aprendemos a lição dos loucos ensandecidos, nazistas, fascistas, bolchevistas, fidelistas e franquistas. Só aqui eu estou dando 5. Nazistas da Alemanha, fascistas da Itália, bolchevistas da Rússia, fidelista, que é o Fidel Castro de Cuba, o franquista da Espanha. Cada um, tudo é matéria de revolução, cada um pior do que o outro. E isso é do século passado para cá. Não vamos dizer que foi há muito tempo, que é coisa remota, não. É da agora. Agora nós vamos repetir esse povo? É isso que o povo quer? Ditadura? Isso é loucura. Tenhamos racionalidade e não paixões exacerbadas animais. Porque esse povo tudo aqui foi um processo animal. Os nazistas eram animais, os fascistas são animais, ainda tem ainda, né? Os bolchevistas, muito animais. Por exemplo, Lenin, ele era contra, não podia matar todo mundo, ele estava a favor de que matasse todo mundo. Olha o Stalin, foi o cara que mais matou gente. Agora, fidelista, olha como é que foi lá o muro. Não foi fácil, o paredão. Só de uma noite por dia, eu lembro que eles mataram mais de 3.000 pessoas. Agora, e os franquistas? Franquistas, eu mesmo senti pressão, eu e o Chico, em 1965, com o negócio do Franco, ainda estava positivo o negócio lá, uma vergonha. Outra coisa, 65, 20 anos depois da Segunda Guerra, nós passamos isso na Espanha. Quer dizer, a gente quer acabar com a liberdade que nós temos aqui? Fazer disso aqui uma revolução para colocar uma ditadura? Agora, eles estão procurando fazer isso tudo de novo, é aquilo que eu falei ontem. Agora, veja, as conréus estão aparecendo aí. Então, isso aqui, eu acho que de vez em quando eu tinha que explicar bem os aspectos. Esses dias eu falei em política, agora o povo está querendo saber. Nós somos política de onde? Que partido? Como é que é?
nosso partido aqui, o meu partido, por exemplo, pessoal, é o da mega fraternidade, é o universalismo. O problema é a humanidade e a para-humanidade. Além da humanidade, ainda tem outra, que é a para-humanidade, que é maior do que essa. É 9 por 1. Há uma humanidade e mais praticamente 9 extrafisicamente. Atualmente já deve ter diminuído, porque uma parte dessa humanidade foi para outro planeta, né? Não está aí mais. Mas então, esse processo político é bom a gente clarear isso e colocar os pingos nos is para ver o nosso posicionamento aqui. Eu, por exemplo, eu evito aparecer nas coisas quando querem me dar. Outra coisa, seria bom eu clarear uma coisa aqui para vocês também. A minha vida, desde os 14 anos, eu recebi uma mensagem para não receber nenhuma homenagem nem condecoração de nada. Eu já dei conta nisso no Brasil e no exterior de tudo quanto é jeito. Eu quero dizer para vocês que foi um custo, a última que aconteceu comigo, que eles queriam fazer uma coisa dessa aqui em Foz. Eu dei conta. Tudo é um processo político. Por quê? Não me interessa, a minha pessoa não me interessa, e não interessa nesse caso. O que interessa são as nossas ideias, aquilo que nós fazemos, o exemplo que a gente está dando. Agora veja, se eu começasse a receber as condecorações e os milhões de coisas que o povo sempre quis me dar, ser cidadão da cidade e tal, e não sei o que é, e aquilo e outro, está perdido. Eu já recusei um monte. Agora, quando a gente chega nessa idade, aqui em Foz foi preciso eu chegar, os políticos tudo na minha frente e falar assim, ó, não recebo isso. Se eu fizer isso, onde é que fica a minha consciência? Eles vão achar que eu fiquei gaga, ou estou assediado, estou doido. Houve alguma coisa com Alzheimer. Por quê? Você já pensou as dezenas de pessoas, oportunidades, instituições e situações que eu recusei na minha vida inteira? Eu nunca recebi um prêmio de nada. Nunca recebi uma homenagem de prefeitura nenhuma. E olha, eu fundei bairro lá. Então, estamos fundando outro aqui junto com vocês. Não tem nada a ver com isso. Minha pessoa não está nessa. O que interessa são os fatos que estão aí. Então, eu só quero clarear isso, que do ponto de vista político, isso é muito sério. Político é que procura essas coisas. Seja o político da política, ou político da religião, ou político da arte, todos eles procuram essas coisas. Outra coisa séria que eu quero dizer sobre isso com vocês. Quando eu encontrei com o Chico, eu tinha 23 anos. Emmanuel tinha falado para ele, ó, ele aí, ó, entende desse negócio de espiritismo. Escuta ele bem. Ele foi o Zéfiro, ele ajuda e esteve dentro desse movimento desde o início. De modo que pondera as coisas que ele falar para você, muito embora ele tenha só 23 anos. Aí então, o Chico, lá pelas tantas, ficou entusiasmado com o negócio de ir para Uberaba, e todo mundo queria fazer milhões de homenagem para ele. Eu falei assim, se você fizer homenagem, a homenagem entra numa porta, eu saio pela outra. Eu sou contra isso. Enquanto eu estiver com você, eu não topo isso, porque eu tenho já o meu princípio de não receber nada. Agora, como eu vou ficar com você uma temporada, quando eu sair, você recebe todos os títulos de cidadania, porque todo mundo está querendo te dar isso. Depois que eu saí de lá, a última vez que me falaram, parece que eu tinha recebido o título de cidadania de 77 cidades. O Chico. Mas aquilo, dentro do processo da religião, ele achava que era importante, porque ele recebia homenagem em favor da religião dele, que era o Espiritismo. Você está entendendo o que é? Quer dizer, uma ingenuidade, uma coisa de criança. Está entendendo? Agora, eu já naquela ocasião, eu já queria fazer homenagem, me dar umas troços, tipo medalha e outras coisas mais. Eu já tinha recusado. Eu falei assim, ó. Então, o Chico, durante 10 anos, ele não recebeu nada. Na hora que eu saí, eu falei assim, ó, agora, ó, você volta tudo naquelas coisas, você vai recuperar o tempo perdido, você vai conseguir tudo. E foi o que ele fez. Ele fez isso tudo direitinho. Mas veja, essa não é a minha praia. Eu sou contra isso, meus princípios. Se eu não defender meus princípios filosóficos, aquilo político que eu tenho, onde é que eu vou dormir? De que modo que eu vou dormir? Eu nunca tomei remédio para dormir. Aí eu vou precisar de ter alguma coisa, porque a minha consciência vai ficar um pouco rachada, lacunada, clivada de besteira, né? Não pode.
Vocês estão entendendo, então? Agora, com isso, o que eu quero dizer para vocês, eu não sou melhor do que os outros, não sou nada, e nem também faço isso por orgulho, qualquer coisa, não. Eu faço por experiência. Não é só porque o transmentor veio me falar, ou a monja disse, não. O negócio sou eu. Eu tenho lembrança das minhas coisas, sei o que é que isso já deu na minha cabeça. Nessa eu não entro há muito tempo. Já tem vidas minhas que eu não... De modo que qualquer um que vocês vêem, se o cara recebeu muita homenagem, muita coisa, não adianta falar que fui eu na outra vida, porque não fui. Você está entendendo? Que eu dou contra nisso já faz muito tempo. Agora, hoje era o caso de falar isso, devido às perguntas que eu estou recebendo aí, estão insistindo com isso, fazendo pressão em cima de mim. Eu estou gloriando bem a coisa aqui, como é que é. Paulo, tem uma pergunta que tem relação com um pouco disso. Num determinado momento, o senhor falou para mim uma questão de monarquia, e eu fiquei pensando o seguinte, a título de autopesquisa, se tem algum período da história que valeria a pena eu estudar. E segundo, o que isso tem a relação com o palco? O senhor comentou algo assim também, eu queria aprofundar isso. Não, por causa do problema do palco. Presta atenção. O que eu estava falando é que você tem, das moças que tem aqui, das senhoras, das moças, das mulheres, tem, você é uma das que tem mais força presencial. Pelo seu jeito, a sua energia, seu ambiente. Eu já tinha falado isso aqui, porque uma vez vieram me perguntar aqui na tertúlia. Eu falei assim, uma das pessoas aqui que é a Adriane, é só o urubu servala. Veja, a pessoa que eu estava falando falou, não, você tem razão, ela tem. Então, veja, isso é o chamado aplombe, em inglês. Você sabe o que é aplombe, não? Qualquer coisa, você está aí com o dicionário te vira. Mas então, veja, é o posicionamento da pessoa e o modo dela conviver, acertar, agir, se manifestar. Agora, veja, para você ter alcançado isso, Adriane, é o palco. E qual palco você esteve? Não foi só da plebe. Está na hora, está na cara, não precisa falar mais nada depois disso. Vocês estão entendendo a lógica disso? Agora, o que se passa? Tem pessoas que passaram por isso e exacerbaram o orgulho, ficaram com o nariz em pé, a soberba, ficaram com o nariz arrebitado. Você não. Você passou por isso e aguentou a parada e começou a se compor. Você é uma pessoa que deve ser ponderada. Eu não te conheço bem, mas eu estou vendo pelo jeitão. Eu examino, é psicosfera, é a aura energética dos outros. Por isso aí eu sei um monte de coisa, porque esse é o verdadeiro cartão postal da pessoa. O cartão que eu estou falando, o cartão pessoal, né? Cartão técnico. Agora, então, você veja bem, a partir disso, você teve que estar no stage, entende? Na frente até da cortina, sabe? Você tem que ter estado no preâmbulo. Como é que chama o preâmbulo do palco? Você está entendendo o que é? O ante. Tem vários nomes nisso aí. Agora veja, é lógico que você esteve nisso. Agora veja, para estar numa condição dessa, só pode ter sido a monarquia. Não tem outra saída para isso. Entende? Para você se compor. Agora, veja, monarquia existe há muito tempo, né? A situação é essa. E outra coisa, são muitos locais. A pessoa, às vezes, não é só num. Agora, quase sempre a monarquia, ela dá um filo animal da história. Esse filo animal é a chamada dinastia, né? Que o povo chama, mas é um filo animal. Né? O Roberto entende o que a gente quer dizer com filo animal. Eu não sei onde é que ele está aí. Mas, olha lá, o Roberto está lá em cima. Né? O filo animal. Eu estou falando que a dinastia aristocrática da monarquia ou do feudalismo é um filo animal, está certo? Mas é um processo animalesco. Então, veja, a pessoa entra nessa. Para sair igual você saiu bem nisso. Você é uma das que saíram bem. Eu tenho aqui algumas que não saíram bem. A Cristiane conhece também essas coisas de outras pessoas, que nós já tivemos estudando isso. Porque ela estuda muito o povo aí, né? Ela sabe todo mundo que está aqui. As 600 pessoas estão aí.
De modo que o processo é esse. Agora, você é um exemplo do processo da força presencial. A força presencial, ela é básica nisso, entende? O que vocês acham? Eu estou falando alguma coisa? Estou exagerando alguma coisa? Eu não estou falando que ela é uma santa, não. Eu estou falando é que ela tem força presencial. Hein? Aplomb, lê aí o que é que está falando. Grande autoconfiança, naturalidade verbal e gestual. Aí tem um modo pejorativo também, sim, né? que é confiança exagerada em si mesmo e a hora que passa da arrogância. conta por causa da arrogância, que é o que eu falei, é quando, entende? Fica soberba, vira o nariz para cima, arrebita o nariz de lado, é um negócio terrível. Ela não é assim, ela é acessível, tudo, não tem nada. Mas veja, ela é composta, é aquilo que o povo fala, não, ela é uma brasileira séria. Não é isso que eles falam? Não é assim que eles falam? A brasileira séria, você está entendendo? É uma moça séria. Então, isso é por causa da força presencial dela. Agora, não adianta você estudar muito, não, porque isso aí já passou. É lógico que na última vida você já não deve ter pertencido mais, porque senão, entende? Você não estaria agora com todo esse gabarito aí de se sustentar assim. Entende? Se na última você ainda estava com muita tisna da monarquia, ela ainda não estaria definida com essa liberdade de agir desse jeito. Entendeu isso ou não? Agora ficou mais claro. Agora, a gente também não sabe, né, o processo, quando é que foi a última vida, como é que é, essas coisas, tem tudo problema aí da cronologia, que a gente não sabe. Agora, no atual momento, que eu não sou da monarquia, como é que a gente pode aproveitar no sentido de... Você devia estudar mais o que é a força presencial que eu falo. Pega tudo que eu já escrevi aí sobre isso e entra profundamente no processo da assimilação e desassimilação. E leva isso para a comunicabilidade. Com isso, você vai tirar mais partido, porque você vai aperfeiçoar o seu modo de ser. Está entendendo? Isso é o estilo dela, ela tem que melhorar esse estilo, que é o lado bom que ela tem. Isso é que é importante. Professor Valdo. Sim. Você falou assim para a Adriana, você não se saiu mal da monarquia. O que é se sair mal da monarquia? Você poderia aprofundar? É aquela pessoa que vem, que tem distimia, por exemplo, do jeito que é um caso aqui bem claro que nós temos por aí, que a moça é distímica. Sabe o que é distimia? Qualquer coisa, olha no dicionário. Ela é distímica. Então está danado. Tudo piora, tudo é ruim, reclama de todo mundo. É o senhor problema isso aí. A distimia. Agora, isso é pior do que, não é só orgulho, é mais do que isso. Entendeu? Agora, quase sempre os que saem mal na monarquia caminharam para um excesso de orgulho e egocentrismo. Então, aquele egocentrismo infantil, ele passa para a fase da adultidade. Aí tudo dá problema para trás. E ora, regride. É um senhor problema isso aí. Por isso que a monarquia, ela em si, ela já é patológica, né? Totalmente patológica. Agora, a pessoa que entrou muito naquilo, ela fica mais patológica ainda do que a média da monarquia. Sim. Já que você entrou hoje no politicologia, nós estamos dentro de sistemas totalmente imperfeitos, com um monte de alternativas diferentes, certo? Quais são os critérios, quais são as dicas que você dá para que nós possamos aplicar corretamente o princípio da economia de males? Eu acho que tem que pegar a democracia e ver o que a gente faz com essa democracia que está aí, para ver se aperfeiçoa isso. Agora, eu acho que só se pode dar através do estudo e da educação. É aquilo que eu chamo da reeducaciologia. Vê se tem lógica. Essa é a minha filosofia de vida, por isso que é que minha vida inteira eu trabalhei com docência, universidade, dar aula, o diabo a quatro. E outra coisa, fazer livro, que é a aula continuada, né? O livro é o curso continuado, aquilo que você sabe. Então, o problema é reeducação. Por exemplo, a democracia do Brasil, ela está começando, está fazendo força, mas você sabe, há algumas décadas aí para trás tinha aqui uma ditadura bem articulada.
Eles ainda falam nesse negócio de ditadura, esse negócio de terceiro turno. Como é que no Brasil pensa uma coisa dessa? Isso mostra que o povo ainda está muito atrasadão para raciocinar politicamente. O que ainda estão querendo é pegar no trabuco, querem mandar. Então, esse excesso foi o que aconteceu com Hitler. Na hora que o cara lá deu contra nas questões e foi a favor dos judeus, que poderia ajudar a Alemanha, ele expulsou, e com palavras severas, o cara do partido. E falou, não, eu só volto para o partido se me der liberdade, eu quero ser um ditador no partido. E foi. Aí todo mundo começou a ter medo dele, alguns, e caíram fora, começaram a sair fora da Alemanha. Isso foi logo da fundação do processo do partido dele. Agora veja, a guerra estourou em 1939, isso aí começou em 1933, que aconteceu, mais ou menos por aí. Então, eles tinham visto, esse homem com essa busca, essa fome, ele é faminto do poder absoluto, isso é um perigo, que é o problema aí que nós vemos com o PT, poder absoluto, está entendendo? Isso tudo está errado. Também no outro extremo temos exemplos de capitalismo selvagem, né? O capitalismo selvagem total, por exemplo, aquele lá da sua terra, da Argentina, de Córdoba, que vem desde a época do peronismo, que eu conheci as coisas todas lá dentro. Aquilo ali mostra que o negócio não melhorou nada. Agora, ó, eu sou da Argentina de 1950, né? Em 1953 eu estava lá. Eu participei da Marcha ao Flambeau, a favor da memória da Evita Perón, porque os vigilantes vieram e falaram, não, você vai. Eu era rapaz, 20 e poucos anos, está entendendo? Estava lá. Outubro de 53. Pois é. Agora, eu estava. Eu também. Lá você estava lá, é? Quantos anos você tinha, hein? 5, pois é. Agora, 53... Eu estive nessa marcha, por isso eu estou dizendo. Eu já tinha 21 anos. A marcha das antorchas, certo? Não, a Marcha ao Flambeau, esse é que era o nome técnico. E outra coisa, eu já tinha visto as coisas na Argentina antes disso, por causa dos alemães. Eu vi os nazistas que foram para lá, as cientistas nazistas que a gente não vê. Eu procurei no filme para ver se aparecia algum daqueles cientistas que eu conheci, não apareceu nada. Aquele filme sobre os nazistas na Argentina. Mas olha, mostra os lugares, alguns lugares lá que eu tinha ido lá. Agora, o Mar del Plata, a praia de Mar del Plata, os nazistas estavam tudo lá fazendo pesquisa. 1953, eu passei lá uma temporada. E outra coisa, era o governo da Argentina praticamente que estava pagando toda a nossa viagem. Nós fomos lá de Constellation, aquilo foi subvencionado pelo departamento, lá no caso era o Ministério da Educação de lá, que queria fazer a doutrinação do peronismo. Todos nós que éramos acadêmicos recebemos uma biblioteca do Descamisados, que era o peronismo. Por isso que eu sou doutor no assunto, eu estudei aquilo tudo contra. Desde o início eu era contra. Agora, eu queria saber o negócio dos nazistas, lá não deu para saber, naquela ocasião você não sabia nada. Veja bem, eram 8 anos depois da guerra, os nazistas estavam tudo lá, o negócio estava quente. A Argentina nadando em dinheiro. Veja, eu sempre conto essa história, que eu nunca pude esquecer aquilo. A gente, né, tudo acadêmico, de Uberaba. Eles estavam se formando, eu não, eu ainda tinha mais tempo ainda para estudar. Eu fui lá porque precisava de um intérprete espanhol. O cara que mais sabia espanhol lá do povo todo era eu, segundo eles, e seus professores falaram. Então eu fui como intérprete de espanhol, presta atenção. Era o cara que estava lá. Agora, na hora que nós vamos, eles recebem a gente, o primeiro almoço com os acadêmicos, e tinha ministro conosco, o povo tudo do Perón, e aquele monte de professor que estava conosco, e uns de lá também da Argentina, a gente vai jantar. Então os professores ficam do lado, os acadêmicos ficam aqui, misturam os acadêmicos da Argentina com os brasileiros, aquele negócio todo. Então a turma toda morrendo de fome, porque estava um frio danado, e fala assim, o jeito é comer essas coisas quentes. Então, começaram a aparecer os pratos, todo mundo comeu. Lá pelas tantas começaram a aparecer os pratos de carne. Eu não esperava que viesse mais coisa. Aí vieram 16 pratos diferentes de carne. Para a turma toda. Você já pensou um banquete? Eu nunca vi banquete nenhum, nem nos Estados Unidos, nem na China.
nem nas Filipinas, eu não vi nada parecido com tanta, aquilo que é uma palavra que eu não gosto de usar, mas que aí no caso não tem jeito, abundância. Eu nunca vi tanta abundância, quer dizer, uma bunda tão grande de alimento como eu vi na Argentina naquela ocasião. Uma coisa de doido, você está entendendo? Agora veja, porque estavam nadando de braçada. Agora, esses livros do peronismo, por incrível que pareça, Oswaldo, uma pessoa, eu estava com ele lá em Uberaba, levei os livros, aquele monte de livros, era um pacote assim, ó. Tinha mais ou menos, conforme a pessoa, a média deles era uma espécie, isso que nós chamamos de kit. Você deu tudo do jeito que a gente faz aqui. Era mais ou menos 17 livros, sabe? Depois, uma pessoa me pediu para mandar para uma biblioteca, que eles queriam, que era a biblioteca de política. Eu dei tudo, falei assim, isso aí não me interessa. Agora, andei lendo as coisas todas, dos descamisados, os negócios todos do Perón, os negócios tudo, entende? De modo que é a vida. Agora, eu aprendi, né? Eu nunca pude esquecer aquela viagem de Constellation. Constellation estava saindo naquela ocasião, aquele aviãozão grandão. O negócio não era fácil, um barulhão danado, cheio de motores. Saía aquele fogaréu de noite, a gente indo para Buenos Aires, aquele fogão das turbinas, está entendendo? A gasolina queimada dele, parecia aquele fogão. Só para informar aqui, o negócio de descamisados é justamente por uma marcha que foi feita no dia 17 de outubro, no qual fazia muito calor, e todo o pessoal chegou na Praça de Maio tirando as suas camisas. Foi isso. Daí foi o nome de descamisado, isso para o conhecimento do pessoal. Eu quero só te falar uma coisa. Tinha os amparadores que me ajudavam nessa história toda. Eu sei que eu fui lá por causa da turma do Alcedino. Só mais tarde é que eu vim saber, que eu tive muita assistência para ver aquelas coisas todas. Os museus, o trabalho, o serviço, aquilo me deu muita coordenada na vida em matéria de sociologia, de conviviologia, entende? Me ajudou demais. Eu, rapaz, daquele jeito do interior. Qual foi o que iniciou essa afinidade da Argentina para ter dado asilo aos nazistas? O caso é o seguinte, o Perón era apaixonado pelo Hitler. Por quê? Ele gostava do Hitler porque o Hitler conseguiu fazer uma ditadura superior a todos os outros em pouco tempo. Você sabe a história da Segunda Guerra. O Hitler invadia, numa semana ele conquistava um país daquele. E ele fez isso com vários países. A invasão da Polônia, invasão disso, invasão daquilo. Ele usou a guerra relâmpago, que era a Blitzkrieg. Agora, com isso, a loucura. O Perón ficou entusiasmado com aquilo. Outra coisa, na Argentina já haviam alemães. E o Hitler, com o povo lá dos nazistas, mandou um recado para eles, que eles queriam fazer ali um centro nazista na Argentina. Você sabe disso, não? Tudo isso foi falado, e eles sabiam disso. Agora, o Perón se engraçou com a história. Agora, no início, era muita gente que era favorável ao processo, porque na década de 30, antes da guerra, muita gente no mundo inteiro estava procurando alguma coisa, e uma das coisas que eles tinham encontrado era justamente fazer a ditadura em certos países, não era só lá não. Agora, ele queria aquilo, e ele era populista, o Perón, por isso que ele usou a vedete dele lá, que era, entende? A Evita, colocou ela na frente, aquele negócio todo, tirar partido do populismo através do câncer dela, aquele negócio todo. Uma das, só para você ter uma ideia, uma das manifestações que eu vi na Praça de Maio, tinha a pintura dela, Evita Perón, do tamanho de 10 andares num prédio. E eles traziam tudo quanto era doente para a Santa Evita tratar o povo. Então fazia aquele canteiro de gente assim, ó, 300, 400 pessoas, um chegava tudo lá, doença de Parkinson, vi um monte de gente com doença de Parkinson. Chegou a ver isso? Agora veja, e tinha aquele retrato dela enorme, sabe? A pintura no edifício. E de lá havia uma bancada onde eles falavam para o povo, entende? Na Praça de Maio. Agora, isso, eu participei disso tudo.
Agora, o Marshal Flambeau foi depois, logo em seguida, com esse negócio aí, teve contato com essas coisas todas, essa Marshal Flambeau. Marshal Flambeau é o povo que faz uma marcha no escuro, à noite, e acende vela em favor da pessoa que morreu. Você está entendendo? No caso ali, fazia 1 ano que ela tinha morrido. Então, eles levantaram o negócio como uma homenagem à Evita. E foi lá que tinha também esse processo dela. Agora, eles achavam que ela era chamada de Santa Evita, entende? Pelo povo. Outra coisa, o nome técnico dela era Jefa, Jefa de la República, Jefa. Jefa espiritual do movimento. Chefa espiritual, mas era Jefa, entende? Que era com J, J-E-F-A. Eu nunca pude esquecer aquilo, porque aquilo é uma loucura, né? Eu vendo aquelas coisas todas ocorrer lá, e eu ter que participar daquilo para poder ver, era o jeito, a situação era precária. Na realidade, na década do 30, Paulo, o movimento militar na Argentina estava dividido em 2 partes. Os que estavam a favor dos aliados, ou que iam ser feitos a favor dos aliados naquela época, antes do início da guerra, e dos que estão a favor dos nazis. Dentro do grupo dos nazis, era um grupo especial chamado GOU, G-O-U. Dentro desse grupo, o general a cargo disso, o principal general, era Farrell, que era o que foi chefe do governo prévio da entrada do Perón no governo. Ou seja, Perón, na realidade, do início estava em uma segunda linha. O que acontece é que ele, sendo responsável pela Secretaria de Trabalho e Previsão, ele fez toda a sua campanha política para depois chegar a ocupar o cargo da presidência. Agora, eles usaram muita técnica dos próprios alemães, né? Porque o Hitler ensinou para esse povo como fazer o processo para derrubar o governo. Uma opção de coisa eles viram através disso. Agora, outra coisa. Você sabia que o Getúlio Vargas, naquela ocasião, teve aqui um período grandão que ele teve uma ditadura. E outra coisa, no início, o Getúlio também era um pouco favorável ao Hitler. Depois é que ele mudou. Você está entendendo como é que é? E havia aquela conversa que eram os americanos mesmo que andaram derrubando alguns dos navios brasileiros mercantes nossos para que o Brasil entrasse a favor dos aliados, para ir contra o posicionamento pró-nazistas que havia no Brasil. Agora, não era só o Brasil, tinha vários países, a situação toda era assim, o negócio estava tudo ali agitado dentro da situação. E você tem que lembrar que isso veio da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi um morticínio absoluto durante 5 anos, uma loucura total, que começaram a usar gases para matar, então o cara jogava gás lá, aquilo voltava contra ele, o vento vinha contra ele, matava todo mundo que tinha mandado o gás. Quer dizer, e o negócio não era fácil. E tem vários lugares que se falam isso na Primeira Guerra, igual um local lá dos gases pior, que era o Ypres, que era uma das piores coisas que tinha. Agora, é esse gás que depois eles aplicaram para fazer o morticínio dos judeus em Auschwitz e outros campos de concentração que os nazistas usaram. É o mesmo gás, que foi o da Primeira Guerra, que eles andaram. Em alemão o nome era Zyklon, entende? Zyklon. Então é esse que é o ciclone. Esse é terrível. Então matava em pouco tempo. Foi o que eles usaram nos campos de concentração nazista. Agora, esse processo de história política, dessa história toda, as novas gerações precisam saber disso. E alguns precisam saber porque eles participaram disso na vida anterior. Está entendendo como é que é? Precisa de saber. Por isso que eu toco nesses assuntos aqui, por causa das Conréus. Outra coisa, o Oswaldo, que está explicando, dando essa aula bacana aí, clara do processo da Argentina, ele foi militar. Ele sabe da história, ele está falando porque conhece, viu de perto. Isso é muito importante para nós sabermos aqui o que se passa. Mas, de modo geral, então, vamos agora lembrar a superestimação pontual. Vocês entenderam, né, com o caso que eu falei, como é, né, a situação. Só voltando àquela situação das pessoas que saem mal em relação à monarquia, qual que seria a sua orientação terapêutica para essas pessoas? É a pessoa fazer assistência, 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 assistência. Esse é o caminho, que é a solução para a maioria, né? Mas no caso da monarquia isso é importante, porque geralmente na monarquia a pessoa se colocou numa posição superior aos despossuídos.
Agora ela tem que se colocar numa posição de igualdade aos possuídos, ajudando os despossuídos. Esse é o caminho. E outra coisa, hoje, com a Tares, nós já sabemos como fazer isso de uma maneira melhor. Já não é mais só dando pão e circo, mas dando esclarecimento, discernimento, encaminhamento, priorização, evolução, mostrando o que interessa cosmoeticamente. Então, esse é um caminho. Nós temos que aproveitar esse tempo. É fazer o livro. Por exemplo, o livro aí, a mega gescom da pessoa, uma obra escrita, vale a pena ficar por aí, para manter isso aí. Isso é mais sério do que o resto. Tem lógica? Vocês têm que olhar, gente, se o que eu falo faz sentido. Qualquer coisa que não fizer, meta o pau, vamos questionar, vamos debater, o processo todo é de refutação. Vamos examinar o que a gente fala. Agora, o que eu estou procurando fazer, baseado em tudo que eu estudei na minha vida, minha experiência, as coisas que eu recordo, os problemas de retrocognição, os problemas que eu vejo com os amparadores, com os revoluciólogos, com esses que eu chamo de serenões, o negócio está aí. Agora, o caso é esse. O que nós vamos fazer? A gente tem que enfrentar essa realidade, é o processo da própria evolução. Agora, vocês vejam, eu procuro trazer aqui os grandes cientistas, grandes filósofos, grandes artistas, os gênios, os gigantes dos séculos. Eu examino o lado bom, mas também meto o pau no que está errado, porque muitos são vocês, né? Agora, meter o pau, desancar com aquilo que vocês erraram no passado, só ajuda vocês. Não vai piorar ninguém, tá certo? Passado, você não muda mesmo. Então, o negócio é ver a estrutura que tem para não cair mais naquilo de novo. Basta uma vez cair no mataburro. A segunda já é muita bobagem, né? Já é burrice total, né? Não dá. Isso é o frio. Ele está com medo, né? Alô? Por gentileza, o senhor falou do Estado Mundial na questão da política internacional. Quais os outros aspectos que têm que ser pesquisados, investigados nessa área? Primeira coisa, o Estado Mundial é uma coisa, hoje, que a gente começando a falar, todo mundo vai entender que isso é visionária, que isso vai demorar muito até instalar. Mas nós podemos fazer o OASIS, ou o Un Petit Comité, um pequeno, entende? É uma pequena comissão que pode começar a ver como é que o Estado Mundial funciona. Isso é através de quê? De um colegiado, que é o processo da ONU. A ONU está caminhando para isso, se um dia ela resistir, porque até o momento ela está aos trancos e barrancos, coitada, está quase sossobrando toda hora, etc. Tal. Mas o caminho é ver se melhora isso. E a gente começar a trabalhar com isso através da liberdade, a liberdade de manifestação da outra pessoa. Por exemplo, o Brasil está cheio de gente, vocês viram? Pouco tempo, em Curitiba, há poucos dias, o processo de neonazista. Agora, ontem, em São Paulo, essa bomba caseira que soltaram lá, 21 feridos. Parece que tem até uma pessoa também que está em estado de coma, né? E tudo por quê? Estão combatendo os gays, porque teve uma parada gay. Agora, eu não fiquei sabendo quantos entraram na parada gay. A coisa que é mais aumentada que existe é essa parada gay. De tudo que tem, é o negócio que é mais aumentado. Então, tudo que eles falaram, você deve colocar 1/3 daquilo que eles falam. Porque tudo é artista. São os mais artistas que tem, são nessas paradas. Agora, veja, essa turma, eles têm que ter uma liberdade de manifestação. Isso está errado. Agora, houve uma porção de rusga em São Paulo, eu vi aí o noticiário agora de manhã, eles falando, né? Alguém viu isso também? Você viu, né? Uhum. Agora, 21 pessoas feridas em São Paulo por causa de uma bomba caseira. E outra coisa, parece que foi julgada de um prédio. Veja bem, os caras não sabem de onde, mas é um prédio. Quer dizer, deve ter julgado de janela, né? A janela lá de cima, julgou embaixo. Uma coisa terrível. Então, veja, isso tudo é falta de quê? A pessoa não está dando liberdade para o outro. A pessoa está tendo a vida dela, não está mexendo com a sua vida, deixa ela em paz. Cada um segue aquilo que quer. O que vai fazer? Se o gay, o homossexual, ou a lésbica, ou seja quem for,
está vivendo a vida dela lá, sossegada, não está interferindo na sua vida, qual é o problema? Agora, se amanhã interferir, a própria justiça vai tomar conta deles, qual é o problema? Então, nós temos que defender essa liberdade de culto, de manifestação, de expressão, tudo. Agora, no Brasil, só nessa semana agora saiu que o governo estava querendo cercear o negócio da Petrobras e calar a mordaça na imprensa. Quer dizer, agora parece que recuaram, que o negócio deu um clamor público. Quer dizer, uma vergonha, ainda quero fechar a imprensa brasileira, quer dizer, calar a boca. Saiu até na capa da Gazetinha um casal gay, né? Que estava... O que é? Bem na capa. Capa da Gazetinha. Ou eu não vi a Gazetinha. Em homenagem eu só ao Dia vi dos Namorados, que hoje. Passou o casal de gays se beijando. Bem na capa. Então tá bacana. O Então pessoal está chamando a atenção. Foz está na ponta. Viva a parada gay. É a verdade. Isso é a liberdade. Isso aí não é fácil. É uma das coisas mais bravas que tem aí para combater, né? Mas então, só para o problema dos antilibertários é a parada gay. Só para fechar, então, a questão do Estado Mundial, a questão da liberdade, que são aspectos importantes para a gente pesquisar e investigar dentro da política internacional. O caminho é por aí. Sem isso, aqui, democracia é liberdade. Se faltou liberdade, não tem democracia. A democracia ainda está engatinhando, mas tem que dar um jeito, né? Gente, eu acho que nós podemos. Por favor, verifiquem que os celulares estejam desligados e aproveitem os momentos dos comentários para ir ao banheiro e sair e permanecer sem se mexer durante os experimentos. Obrigada.
Só lembrar a todos, temos tempo agora para debate, quem quiser discutir, relatar, tirar dúvidas sobre os experimentos. Hoje, mas hoje estavam aí com mais rápido. Agora, as energias pegaram para valer. Agora eu estava pensando, falar para vocês o seguinte, esse processo de energia, junto com os amparadores, é um aspecto, você sabe, uma condição muito complexa. Eu estava lembrando aí, que eu acho que ele foi até socorrido aí fora. Tinha um rapaz que estava querendo desenvolver os processos cada vez mais com os amparadores. Agora, ele chegou para mim um dia, que ele estava trabalhando comigo, eu colocava para me ajudar na questão de atender o povo com as energias. Então eu falei assim, hoje você vai cuidar dali daquela turminha, vê lá aquele povo, você vai mexer ali. Aí ele vira para mim e fala assim, mas eu não posso, Valdo. Eu falei assim, por quê? Eu fui 3 vezes ao troninho, eu estou com a diarreia. Aí, chega o tal mal para mim e fala assim, fala para ele que foi nós que fizemos, que ele ficou intoxicado, que ele comeu aqueles negócios, que bebeu com aquelas coisas, ele esqueceu. A gente está limpando, porque senão ele não podia nem aparecer aqui. A hora que eu falei para ele, eu falei, bola, mas foi isso mesmo, que vergonha para mim. O cara não sabia onde colocar a cabeça. Quer dizer, a dor de barriga que deu nele, a desinteria que deu, era para limpar, porque ele estava todo intoxicado pelas coisas que ele tinha comido, junto com a bebida que ele tinha tomado. Então, veja, a pessoa, ela só sentiu que aquilo estava contra o egão dela. Não, eu estou fraco, porque eu tive o piriri. Entende? Eu não vou participar de uma coisa dessa. Sendo que era justamente aquilo que aconteceu para ele ficar up to date, adequado, de conforme, para poder atender os outros. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu estava pensando nisso porque eu acho que é ele que apareceu aí. Então eu comecei a lembrar justamente de um caso desse. Entende? Eu vi, a hora que nós estávamos mexendo, que ele está aí fora. Estavam atendendo aí fora. Sabe aquele jardim que fizeram ali perto? Estavam lá com as concierges hoje. Agora, não, a hora que eu estava atendendo aqui. Agora, vocês entenderam, né, a situação. A pessoa egóica, ela pensa nela. Ela não pensa que até eles estão ajudando a ela para ele poder ajudar os outros, porque senão ele não teria nem gabarito para isso. Você está entendendo, né? A coisa é mais do que óbvia. Agora, é engraçado que essa ligação que eu vi hoje bem clara no negócio. Para mim, era ele que estava aí. Que eu lembro da cara, aquilo... Aí veio o caso na minha cabeça, eu falei assim, esse caso é bom, porque é mais ou menos a situação que nós estamos mexendo. Mas, olha, de modo geral, entre os mortos e feridos, todos se salvaram, não é isso? Não teve ninguém que precisou de maca, nem de ambulância. Né? Inclusive você. Agora, andar trabalhando aí. Tem uns que já são mais veteranos, já estão mais limpos. A situação já está mais clara, né, Luiz? Não é assim? Você sente as energias, né, do arco voltaico, né? Agora, o ideal seria se a gente tivesse um jeito de ser o arco voltaico igual um raio laser. Pronto. Mas não pode, né? O negócio é mais complexo, tem que ir com calma. Mas fala. Professor, nunca aconteceu o que aconteceu hoje comigo, que começou o arco voltaico, eu apaguei, eu dormi. E eu não entendi isso. Então você está sendo assistida ou assistiu o campo. Qual que é a sua posição? Eu percebi minhas energias. Não, isso foi a seu favor ou foi a favor da gente aqui? É a favor das pessoas. Então tá. Foi do campo, então. Tá porque eu percebi minhas energias saindo com muita intensidade. Mas eu nunca tinha dormido. E hoje eu apaguei. Sei, às vezes vocês precisaram, né, pelo seu jeitão, a situação. Tá. Às vezes é o jeito. Quando descoincide um pouquinho mais, aí mexe no processo do psicossoma, às vezes a pessoa apaga mesmo. Isso é normal. Não tem nada, não. Professor, como o senhor classifica o campo de hoje em relação aos demais? Hein? Como o senhor classifica o campo de hoje em relação aos demais? Não, nós estamos agora entrando na velocidade cruzeiro.
entende? O carro já está bem em dia, entende? Eu até quero agradecer esses que vieram aí repetidamente, que aqui já teve uns que já passaram 3, 4 vezes, não é isso? Cadê o Roberto? Roberto é que sabe disso, não é? Tem gente que já passou aí 3 ou 4 vezes, não já? Então, esses é bom, porque esses também ajudaram a aperfeiçoar o processo. Muito embora, com o passar do tempo, a gente tem que ver os papapasses, né? Sabe o que é papapasse? A gente tem que ver se já vai começar a acontecer isso. Isso aí a gente tem que levar também em consideração. Você está entendendo, né? Caminha por aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, está havendo muita assistência, vocês têm ajudado bem, tem algumas de vocês que estão ajudando toda segunda-feira aqui, são essas mais assíduas, a circunstância, isso aí é positivo. Isso vai ajudar vocês também de fora. Que aqui é o seguinte, são os assistidos e os assistentes. A turma toda é dividida nessas dois tipos de personalidade, né? Assistidos e assistentes. Os assistentes não são só espectadores, eles, às vezes participam, é o caso dela lá, por exemplo, a que ela está falando. Isso é bem claro, a pessoa participa, é o doador de energia, é o caminho. Mas pode falar. Professor, eu senti banho de energia intenso. Como é que é? Eu senti banho de energia Sim. intenso agora. Você acha que você estava precisando disso? Acho que sim. Então tá. Então tá bom. Na realidade, não foi adequado, foi pertinente. Sim, tá muito acordo, claro. Tá de acordo. Muito claro. Então tá. Mas alguém mais aí quer fazer algum comentário, alguma coisa que possa ajudar os outros? O que tu queres, ó gachopa? Não necessariamente agora com relação à questão desse trabalho, mas com relação ao tema. O senhor estava falando a respeito da questão do mental soma, sobrepairando o processo do psicossoma. Às vezes a gente nota que tem uma desconexão entre a informação, os atributos que a gente já consegue usar e a repercussão que causa no psicossoma. Às vezes a pessoa tem discernimento, ela usa ali a razão dela e ainda assim sofre taquicardia, tem algumas pressões cardiochacrais, alguns tipos de situações que parecem até neurovegetativas. Qual que é esse processo dessa desconexão que faz o pensamento não sobrepairar adequadamente a emoção que ela tem? A primeira coisa aí são o acúmulo de estímulo que a pessoa tem. Acúmulo de estímulo que leva a essa condição. Naquele dia, às vezes, a pessoa teve mais estímulo. Alguns estímulos você pode falar assim, não, mas eu não saí de casa, eu estava lá, isso não quer dizer nada. Em casa está cheio de estímulos. Processo de televisão, problema de telefone, celular, às vezes animal doméstico, a pessoa que chega, visita, o processo do almoço, você está entendendo? As atividades da pessoa, o escritório, aquilo que ela está escrevendo, o computador, isso tudo são estímulos. E a situação é forte nesse assunto. Agora, observa o que você andou fazendo quando acontece qualquer coisa dessa. O que você fez e o que você pensenizou. Porque a pensenidade aí é que é o assunto. O que foi pensado sobre aquele assunto que levou àquela condição? Sempre tem uma causa por aí. Agora, examine os últimos processos, os últimos acontecimentos, os últimos eventos, de ontem para hoje. Quase sempre é a primeira coisa que você tem que examinar. Tudo tem razão de ser. Eu, por exemplo, eu vivo examinando essas coisas o tempo todo. E outra coisa, às vezes eu tenho que enfraquecer o meu campo para poder ficar com certas consciências até a gente dar um jeito de melhorar. Vocês não ficam pensando que eu uso só o FIEX e o processo da TNF, não. Às vezes estão comigo, eu preciso. Somente de madrugada, quando eu estou sozinho, eu posso fazer isso muitas vezes. E às vezes é necessário deixar junto para ver. É a galinha com os pintinhos, você está entendendo? Faz o holopensene pessoal seu, fica mais abarcante. É o jeito. Tudo isso você tem que examinar. Às vezes, trabalhando no computador, escrevendo alguma coisa, uma coisa qualquer, você entrou nessa. Às vezes, aquela emoção nem é sua. Aquilo é um ex-pensene, veio de fora, há uma intrusão.
E outra coisa, às vezes é uma intrusão até, vamos dizer, funcional, por causa do trabalho. Entende? Poderia dizer, então, assim, quando existe o autoenfrentamento dessa questão e a pessoa ela vem num constante, ela percebe essa aproximação, às vezes até de consciências que estão nesse padrão. E, ao mesmo tempo, ela sobrepaira isso porque funciona a mental somática. Ela está discernindo, ela está sabendo o que está acontecendo. Então, se por um acaso ela consegue fazer isso, a gente... eu sei que o senhor já falou várias vezes para a gente estudar os casos, né, e escrever tudo o que acontece. Mas seria foco realmente do processo assistencial que a gente pode estar fazendo? Principalmente quando se trata de público? Não tenha dúvida que a maioria dos casos, o processo é assistência. Gente, a Terra, o que precisa mais é esse planeta. É de assistência interconsciencial. É muita consréu que tem por aí, muita gente pior do que a gente. Vocês têm que lembrar o seguinte, todo mundo aqui é privilegiado. Privilegiado por quê? Pelo seu discernimento. Você já tem um discernimento tal que está bem melhor do que a média que está por aí. Estou falando a média extrafísica. Muito melhor. Então é lógico que vocês têm que doar alguma coisa. Isso não pode ficar só para vocês. Isso não seria justo. E nem você desejaria ser assim. Entende? Então, o problema é isso, o privilégio feito pelo próprio discernimento da pessoa, ele é positivo. É o privilégio da pessoa ter avançado um passo na frente da média. Isso é positivo. Agora, pensa bem o serenão que já avançou vários anos-luz. A situação é diferente de um passo. O caminho nosso é esse, caminhar para isso, entender. Agora, esse processo parafisiológico das coisas é muito difícil de ver por causa do egoísmo da pessoa. É isso que eu estava contando desse rapaz lá que eu vi. Veja bem, eles atenderam o rapaz muitas horas antes, praticamente o dia anterior inteiro. Aí ele começou a ir ao trono. Deu uma diarreia nele, 3 vezes ele foi. Mas ele precisava daquilo para desintoxicar, porque a situação dele estava precária. Senão ele ia trabalhar depois, em vez de ajudar, ia piorar tudo. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, você já pensou? Aquela pessoa, por exemplo, que vai, na hora que ela tem que trabalhar com as energias, e dá um piriri nela, aquela dor de barriga violenta nela, ela não se preparou para aquilo, tem alguma coisa errada. Porque se tivesse preparado, ou se, vamos dizer, se tivesse havido uma predisposição, os amparadores já tinham eliminado o processo. Entende? Então, o problema todo, quando a gente trabalha com amparador, é o seguinte, a pessoa sai da cama, e às vezes começa a trabalhar, logo ficou em pé. Entende? Essa predisposição, pensar nisso. Essa predisposição 24 horas que o senhor fala, que o senhor atua, né? Tá. Agora, a maioria tem predisposição para receber assistência, mas ainda não está com competência e predisposição para doar energia na assistência. Vocês estão entendendo a diferença disso, né? Uma coisa é receber assistência, outra coisa é doar assistência. A maioria está no primeiro tempo. Por exemplo, o rapaz, ele estava no meio tempo. O primeiro, ele estava recebendo assistência para depois ele doar. Ele não entendeu a condição de transição dele. Não, mas eu estou fraco. Eu fui ao banheiro 3 vezes. Entende? Agora, o melhor da história, eu ainda perguntei para ele, você tomou bastante água? Porque isso pode ter te desidratado? Não, Valdo, eu procurei comer, eu bebi alguma coisa. E outra coisa, não tomou nada de intoxicação. Não, porque eles estão falando aqui que você intoxicou antes. Não, eu fiz umas bobagens, então. Você está entendendo, né? Então, isso tudo é importante. Por exemplo, vocês aí que não entram no arco voltaico, na segunda-feira, quando vocês chegarem e sentarem aí, se preparem antes para fazer isso. Vocês vão só lucrar com isso. Quem vai ganhar é vocês. Não é o campo, não. Em primeiro lugar, a pessoa. Depois é que é o campo. Entende? Vale a pena pensar nisso. Prepare-se. Agora, é bom isso aí que vocês de vez em quando falam para a pessoa ir ao banheiro, não é isso? A turma fala aí, né? É uma boa. Enquanto está arrumando aqui, a pessoa ir ao banheiro, não é isso? Como é que é aquela conversa sua, não é isso? Isso é bom. Aqui na folha da tertúlia,
na fatologia. Sim. Na segunda linha para cima, a vivência da vida inteira em meia hora. Ah, sim. A vivência a vida inteira em meia hora é quando mexe nos processos da cognição da pessoa e principalmente nos atributos mentais somáticos, por exemplo, na memória dela e outras coisas mais. Numa hora dessa, a pessoa expande o problema da cognição. Ela começa a entender mais as coisas dentro daquilo que ela estava preocupada. E, às vezes, no momento, aquilo fica tudo mais claro. É como se ela estivesse numa noite sobre o assunto, na mesma hora acenderam um holofote. Tudo ficou claro. Eu estava lembrando agora, não sei porquê, na consciência livre, profissional da consciência, onde você explica, com outras palavras, está aí uma frase. É. Aconteceu isso? Muita coisa aconteceu assim, desse jeito. Agora, a coisa mais séria que tem é aquilo que eu falo lá no meu livro, lá no Projeção da Consciência. Em 10 minutos, você vive um século. Essas coisas tudo ocorrem. Sim. Isso é igualzinho àquilo que eu já expliquei aí, Luiz, sobre o problema. Por exemplo, a temperatura aqui está 19 graus. Uma pessoa, às vezes, que não está bem agasalhada, a sensação térmica dela vai ser de 10 graus. Já o outro que está agasalhado demais, a sensação térmica pode ser de 25. Já está. Então, veja, a temperatura é uma coisa, a sensação térmica é outra. Agora, a mesma coisa ocorre com a gente a respeito de energia, de campo de energia, de cognição, de auto-entendimento das coisas, de compreensão. Entende? A sensação da pessoa é diferente da outra. E nós superamos, ultrapassamos o nível das sensações, dos sentidos do corpo e dos atributos da cabeça. Mental som. É isso aí. Sim. O senhor fala aqui, a crise aguda da superestimação pontual. Como é que é? No final aqui, a crise aguda da superestimação pontual. Sim. É suscetível de ocorrer qualquer com sim, contudo pode ser curado em definitivo por quem busca discernir as próprias emoções. Eu queria perguntar, porque comigo já ocorreu, né, várias vezes essa crise de superestimação pontual, e no momento dela eu acho que é muito difícil a gente lembrar do que tem que ser feito. Né? Ou isso aí é uma prática do EV, por exemplo? Não, isso aí ainda é falta de experiência. Né? A pessoa jejuna, ela está engatinhando, está começando agora a caloura. Com o passar do tempo, a hora que amplia a cabeça, a pessoa não vai esquecer. Porque quando dá uma expansão do processo de cognição, de conhecimento, de apreensão da realidade, esses atributos todos do mental soma da pessoa, eles se expandem, se aprofundam. Então a pessoa grava, ela fixa. Que aquilo também é uma coisa excepcional, que ela não está acostumada, é uma coisa rara. Entende? Há uma singularidade que praticamente vinca. A pessoa não vai ficar perturbada com isso, pelo contrário, ela fica nítida em matéria de lucidez, fica límpida em matéria de abordagem da situação. Então é diferente. Entende? Agora, quem está começando fica atônito, astonished, estupefacto, surpreendido, entendeu? Isso aí é bobagem, isso é do início do princípio do fenômeno, do processo da fenomenologia. É a pessoa que não está habituada com o fenômeno. O fenômeno em si não vale nada, o que interessa é o conteúdo dele. Isso é que você tem que pensar. Todo fenômeno tem uma forma, o arcabouço dele se apresentar, etc. Tal, e tem um conteúdo, que é a mensagem íncita, a essência do processo, por que ele está ocorrendo. Agora, o parafenômeno, o fenômeno extrafísico, ele é muito sério nisso. Nós não podemos desprezar nunca esse aspecto da conteudística, da parafenomenologia. Entende? Agora, gente, o campo aqui realmente melhorou pelo seguinte, está me dando um início de euforia com a situação. Eu não gosto disso. Entende? Então eu tenho que... Morder na língua a gente não pode, porque isso também é burrice. E outra coisa, morder na língua dói muito, porque depois você não pode nem comer direito. Mas, às vezes, é uma saída que eu falo. Vocês já viram eu falar, né? Eu estou sentindo, assim, um processo de euforia. Agora, eu estou vendo que a turma lá do Jardim melhorou também, que eles estavam atendendo hoje. Então, eles fizeram um extra. É um complemento. É o pós-fácil, como nós chamamos aí. Né?
sabe, as notas em rodapé. Mas eu estou sentindo aí o processo. Nesses segunda-feiras antes, eu não tinha sentido na primeira vez. Eu vi aquele... Eu sei como é que ocorre, mas eu seguro. Mas fala lá. Professor, quando a gente senta para fazer o arco voltaico e a mente parece dar uma desligada, assim, que você não pensa em nada, você não consegue... É emocional ou é mais... Não, isso às vezes é bom. É um jeito de você relaxar para receber o processo de energia. Mas é automático. Você faz o relax, não faz? Você fica bem mole, né, quando você senta ali, né? E para de pensar, não pense em nada, né? Pois é, então tá bom, é por aí. Agora, com o tempo, você vai vendo as coisas. Isso aí é para melhorar. É porque eu fiz uma comparação meio ignorante com o passe, né? Que o pessoal leva no espiritismo, que eu lembro quando eu fui, minha mente ficou mais, assim, os pensamentos ficaram, assim, mais acelerados, né? E no caso aqui não, é diferente, desliga, né? Quer dizer que você está precisando de assistência. Qual que é a Você diferença? está tirando os bloqueios, está na cara, né? Entendi. Pois é. Agora, ó, você lembra da gente quando você se tornar um gênio, em pouco tempo, sabe? Lembra da gente, nós estamos por aqui, ajuda a gente, tá certo? É por aí que você chega lá. Eu percebo, já vim aqui algumas vezes, né, no arco voltaico. Então, cada vez mais fica nítido, no momento que a gente fica sentado ali esperando a vez, em geral, eu fui uma das últimas sempre. A sensação que dá é que ali o trabalho é maior e quando chega aqui é mais uma... É porque ali está mexendo no grosso. O grosso chama atenção por causa do processo físico, entende? Lá ainda não está prevalecendo inteiramente o extrafísico, está permanecendo o intrafísico. Uma outra coisa, vocês não ficam pensando que é só esse 1 minuto que passa no arco voltaico que as pessoas estão sendo assistidas? O negócio, às vezes, a assistência começou há 3 dias. Às vezes, hoje, está começando hoje para ser atingido segunda-feira que vem, daqui a uma semana. Isso varia. Lembre-se do rapaz que eu estou contando aí. Olha a bobagem dele. Ele foi atingido desde o dia anterior. E ele não estava querendo manifestar porque estava com dor de barriga. E outra coisa, ele não teve mais dor de barriga nenhuma. Quando acabou o trabalho, eu perguntei para ele, como é que é? Não tem mais nada. Então, quer dizer, confirmou tudo? Confirmou. Olha, doravante eu vou levar isso a sério. Ele falou, eu vou olhar aí e arranjar um jeito de me conduzir melhor. Quer dizer, eu tinha que arranjar uma organização, né? Disciplinar a boca. Boca para bebida, às vezes, é pior do que a boca para comida. Essa que é preciso de disciplinar, mas é a boca da bebida, né? Sim. É porque sai a energia daqui e vai para lá. É como se fosse aqueles lençóis, assim, ó, branco de energia. Saiu tudo para lá. Agora, lá tinham 5 consciências que estavam sendo assistidas por eles. Agora, é interessante assistir assim no tempo, e quem estava sustentando o processo lá é a Rose Gard. Mas tinha mais gente aí com ela, tal, vários. Estavam filhos no processo do trabalho. O Espartano estava aí hoje. Eu acho que eu posso passar, então, para vocês agora, que está no horário, não é isso? Nossos Obrigado. comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 6 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 60 assinaturas no livro de presença, 8 praticantes da técnica da INVEX, 2 voluntários da ACINVEX. Hoje foi o 19º experimento do arco voltaico, com 20 experimentos realizados. Hoje não temos eleição, temos apenas um recado do César Cordioli sobre a Consim Laje. Pessoal, boa tarde a todos. É só para lembrar que nos dias 4 e 5 de julho, nós vamos ter um curso promovido pela IEC no Auditório do Discernimento sobre Consim Laje. Serão 5 professores, professor Reveraldo, Jarbas Durso, Patrícia Pelarice, Eduardo Martins e eu. Serão 10 aulas e a gente vai procurar explorar bem todos os aspectos que envolvem a Consim Laje, desde os trafares, trafaus, passando também por
pelas ferramentas para a pessoa superar essa condição e alcançar uma visão de conjunto maior. Vai ser um curso bem dinâmico, cada hora com 1 hora de duração, cada aula 1 hora de duração, são 10 aulas, totalizando 10 horas de curso. O valor do curso é R$50 para quem é amigo da enciclopédia e R$100 para quem não é amigo. Lembrando que todos os recursos são destinados também para o programa Amigos Enciclopédia. Esse é o primeiro recado. E o segundo deles é lembrar que estão sendo vendidos os ingressos para o segundo jantar dançante da Cognópolis, que vai ser feito no dia 25 de julho, aqui no Iguaçu Resort, que é o antigo Hotel Golf. Os 200 primeiros ingressos estão sendo vendidos a R$40, a gente já vendeu cerca de 50, e então a gente enfatiza que as pessoas que tiverem interesse procurem ou a recepção do CAEC, ou a recepção de discernimento, ou a IEC. Ok? E esse evento é basicamente para fazer a reescolha dos lotes, em virtude das alterações da planta que teve do IAP, e a gente vai mandar em breve todas as informações por e-mail, quem não puder vir para enviar procuração, a gente vai dar todas as informações. Mas o fato é que quem não quiser fazer parte do jantar, não tem problema nenhum. A pessoa vai poder fazer a escolha de lotes, independente de fazer parte do jantar. Tá? Muito obrigado. Só lembrando a todos, amanhã teremos o verbete-chave, que foi definido ontem, então, na eleição. Então, obrigado, boa tarde e até amanhã. Não, eu não ponho muito agasalho porque eu fico mais frio. Eu fico relaxo demais e começo a sentir frio. Assim eu fico mantendo. Para mim, por causa do negócio de controle de dor, não é interessante. Se eu fico relaxado demais, eu começo a perder o controle. Eu deixo para de noite. À noite mesmo, na hora que eu perco a lucidez, sobrevive toda. Mas inverno eu tô comendo mais. Porque eu faço muito exercício, né? Eu faço muita flexão, caminhada. Mas você chegou de dia, você estava com não estou comendo mais. Eu estou fazendo mais flexão. Caminhando, estou caminhando menos. Eu sou de caminhar, fazer aquelas caminhadas. Vou no Paraguai, volto caminhando e tal. Uma caminhadona. Não tem protetor, boné, o pessoal faz aquele exercício só simbólico, né? Caminhada simbólica, isso aí eu sou contra. Eu passo na Paraná, o pessoal está caminhando, eu falo, pô, isso aí, 200 metros. Tá. Até quando eu comprei carro agora, se acostuma, né? Você para de caminhar. Eu estou pelo menos fazendo as caminhadas no mercado e tal. Tem que fazer a pé mesmo. Eu vou malhar, né? Eu gosto muito.